No início dessa transmissão, nós apresentamos a você uma edição de imagens que, de alguma maneira, resumem o que foi esse nosso último ano, de Páscoa a Páscoa. O ano passado também estávamos em nossas casas, celebramos a Páscoa na esperança de que em 2021 pudéssemos estar novamente reunidos no nosso auditório, no nosso prédio, podendo ali celebrar a nossa Páscoa. Quis o Senhor que não fosse assim. Diante das circunstâncias, ainda entendemos que é um momento ainda de muito cuidado, de termos bastante protocolos, e aqui estamos nós em nossas casas. Mas também sabemos que a Igreja de Jesus, ela não fecha. A Igreja de Jesus, ela é eu e você. E nós estamos com os nossos corações abertos. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Hoje é um dia de alegria, hoje é um dia para nós muito importante, pois trazemos à memória este relato da ressurreição de Jesus. Se na cruz Deus demonstra o seu amor por nós, é através da ressurreição que Deus mostra o seu poder sobre a morte. Eu fico imaginando, e durante este final de semana busquei refletir bastante sobre esse momento histórico em que Jesus é preso, é julgado, é morto, é pregado naquela cruz na sexta-feira e passando o sábado, onde Jesus ali, o seu corpo sepultado no sepulcro, fechado, e o dia passou-se e nada aconteceu. Naquele momento, talvez de silêncio, tenha acontecido uma tremenda batalha no mundo espiritual, onde o mal tentava manter Jesus morto. Mas o fato é que nós sabemos, e os relatos dos evangelhos deixam isso claro, que na manhã de domingo, nas primeiras horas do dia, a pedra do sepulcro foi aberta e Jesus ressuscitou. O poder de Deus venceu o mal, trouxe de volta à vida Jesus. Para esta manhã que vamos celebrarmos juntos a ceia, celebrarmos o sacrifício de Jesus na cruz, que apagou o nosso pecado e trazer a esperança na ressurreição dos mortos, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 3, verso 10. Texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 10 e 11. São dois versículos, mas que se tornam o núcleo daquilo que Paulo apresenta como sentido para a ressurreição de Cristo. E eu quero aqui ler com você esse texto agora. Diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu vou ler mais uma vez. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. A carta aos Filipenses, escrita por Paulo, é conhecida como a Carta da Alegria. Mas também é sabido que o contexto desta carta era um contexto de prisão. Paulo estava preso por ser agora um apóstolo de Cristo Jesus, ele está ali aguardando a sua sentença, que sabemos, a história conta, ele vai ser um dos mártires também da igreja primitiva. E ali preso,
Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses e no núcleo dessa carta há esses 2 versículos que hoje eu quero compartilhar com vocês, que, ao meu entender, esse desejo de Paulo deve ser também o nosso desejo. O que a Páscoa deve trazer aos nossos corações? Deve trazer aos nossos corações esse desejo de conhecer a Cristo. Mas o que significa este conhecer a Cristo? O que Paulo está aqui nos trazendo é um desejo de conhecer intimamente quem é Jesus. Conhecer, esse verbo que Paulo usa, é um verbo também usado quando para descrever relacionamentos de amizade e até mesmo relacionamentos entre um marido e uma mulher. Ou seja, a intenção de Paulo é conhecer intimamente quem é Jesus, é viver e experimentar toda a dimensão desse relacionamento com Cristo. Muitos de nós conhecemos Jesus. Muitos de nós sabemos, inclusive, o porquê celebramos a Páscoa. É fácil e talvez grande parte de vocês e daqueles que nos assistem hoje é capaz de trazer à memória que a Páscoa era já uma festa antiga, uma festa celebrada pelo povo de Israel, uma festa milenar que acontecia uma vez por ano em Jerusalém. Talvez você saiba descrever todos os fatos históricos e até mesmo sabe dizer do porquê da necessidade de Jesus ter morrido na cruz, de porquê ele teve que derramar o seu sangue naquele madeiro e como isso trouxe para nós perdão de pecados. Você pode, então, ser um exímio conhecedor da teologia da cruz. Mas o que Paulo quer aqui mostrar é que ele não está tão interessado nos fatos históricos sobre a ressurreição de Jesus e nem na teologia que traz uma explicação espiritual para este fato tão importante registrado nas Escrituras. E também não está interessado nas práticas religiosas que são derivadas dessa fé cristã que muitos de nós, inclusive, fazemos com muita sinceridade. É interessante ver que Paulo, ele, ao começar a carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, ele dá uma descrição para nós do que é a essência do cristianismo. Você sabe qual é a essência do cristianismo? Se você fosse resumir o que é ser um cristão, o que seria para você a resposta? Talvez você me responda: é seguir todas as regras, conhecer toda a Bíblia, ser um bom cidadão, ajudar o próximo. Mas Paulo aqui traz para nós, no capítulo 1, já aquilo que ele entende ser o cerne, o centro, o que o que é a essência do cristianismo. O versículo 21 do capítulo 1 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O cerne do cristianismo, o núcleo central disso tudo que corresponde à morte de Cristo na cruz e à ressurreição, é a possibilidade real de vivermos a própria vida de Jesus. É saber e entender que Jesus está vivo e ele está entre nós e que nós temos a oportunidade de viver essa vida, não mais a vida que eu vivo em mim, mas a vida de Cristo em mim. O que significa isso? Então, voltamos lá para essa intenção de Paulo, que ele diz: eu quero conhecer Cristo. Ou seja, conhecer Cristo é conviver com esse Deus vivo.
A partir da ressurreição, eu tenho não só a possibilidade de conhecer o Cristo histórico, Jesus Cristo de Nazaré, entender a sua mensagem, conhecer os seus milagres, entender tudo aquilo que ele trouxe de ensino aos seus discípulos, mas hoje, 2021 anos depois, eu tenho ainda a possibilidade de continuar conhecendo Jesus, pois Jesus ele está vivo, ele não é só um registro histórico nas nossas Bíblias, ele não é só um documentário que assistimos nas nossas televisões. Jesus é uma pessoa que continua atuando, continua trabalhando através do seu Espírito e através da igreja. Paulo, ao falar de querer conhecer a Cristo, ele coloca para nós duas dimensões. A primeira dimensão é de conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. A segunda dimensão é poder participar dos sofrimentos de Cristo. Mas vamos falar primeiro dessa primeira dimensão que faz sentido para nós hoje, o poder da ressurreição. É incrível que muitas pessoas hoje, elas se encantam por muitas coisas. Elas se encantam por construções, elas se encantam por coleções, por desafios, por viagens. Nós, muitas vezes, buscamos conhecer cada vez mais as coisas que nos encantam. Este final de semana eu assisti a um filme, um documentário, falando de um relacionamento entre um homem e um polvo. E como aquele polvo fascinou aquele homem a ponto de ele todos os dias entrar no mar para poder ver o polvo e poder se relacionar com ele. Aquele polvo trazia a ele um fascínio, um encantamento, e que o movia a buscar cada vez mais entender todo o mistério ali do reino animal que estava, de alguma maneira, sendo explícito na vida daquele povo. E nós também hoje temos a mesma prática. Quando nós nos interessamos por algo, nós buscamos saber mais sobre aquilo, buscamos estudar, conhecer, conversamos com pessoas que talvez saibam mais sobre aquele assunto, vamos atrás de encontros com pessoas que vão falar sobre aquilo. E o que Paulo está nos mostrando aqui é que se tinha algo que encantava o seu coração, se tinha algo que fazia para ele todo sentido, era poder conhecer Jesus plenamente. Conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição. O que significa isso? Que não, para ele não bastava somente saber o que Jesus tinha feito, mas também para ele era importante saber o que Jesus continua fazendo, pois Jesus está vivo, o poder da ressurreição trouxe Jesus de volta, ele está atuando, há uma história, Jesus está entre nós, ele tem feito maravilhas em nosso meio ainda nesses dias, através da sua igreja, através dos seus discípulos. Como você tem conhecido Jesus? Este momento em que vivemos, a partir da Páscoa, traz para nós uma oportunidade de relembrar que existe uma essência no cristianismo e que nós vamos perdendo ao longo dos dias. A pandemia tem contribuído muitas vezes para desviar o nosso foco de Jesus. Nós começamos a olhar mais para as notícias tristes, para as tragédias, para a escassez, e nós perdemos o nosso foco, a nossa atenção das coisas que são importantes, da própria vida de Jesus em mim. E Paulo, ele diz aqui, até nos versículos anteriores, do próprio versículo 7 desse capítulo, ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi
todas as coisas. Oswald Chambers, um pastor batista do início do século XX, ele fala sobre essa sublime paixão por Cristo. Ele tem uma frase em que ele diz que a característica permanente de uma pessoa espiritual é a habilidade de entender corretamente o significado do Senhor Jesus em sua vida. Ou seja, a suprema paixão da sua vida é o Senhor Jesus. Você é uma pessoa apaixonada por Jesus? Você é uma pessoa que, ao acordar pela manhã, você pensa em Jesus? Você é alguém que, durante as suas atividades, seja elas quais forem, você traz à memória quem é Jesus e o que ele fez e o que ele está fazendo? Você, ao terminar o seu dia, antes de fechar os seus olhos, você traz de novo a lembrança da pessoa de Cristo? O fato é que quando nós experimentamos a paixão por uma outra pessoa, essa pessoa não sai da nossa cabeça. E o que Paulo ele está querendo nos mostrar é que se tem algo que não sai da minha cabeça, é a possibilidade que eu tenho de cada dia conhecer mais quem é Jesus. É exatamente o mesmo desafio que é dado à igreja de Efésios em Apocalipse, capítulo 2, quando Jesus confronta a igreja de Éfeso, dizendo que essa igreja perdeu o primeiro amor. Esse momento que vivemos é um momento extremamente oportuno para resgatar esse primeiro amor por Jesus, para aproveitar este momento e convidar Jesus para, de fato, viver ao nosso lado, para que possamos cada vez mais nos encantarmos com a obra redentora de Cristo em nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, de se encantar e se envolver cada vez mais com as coisas de Jesus. Eu tenho, para mim, uma clareza que Jesus hoje se revela através da sua igreja. E eu vejo que a pandemia tem, de alguma maneira, feito nos desanimar com relação à igreja. E temos vivido à parte do que significa ser igreja. É muito desafiante, realmente, continuarmos a entender o que significa ser igreja em um momento em que estamos, né, separados, que não podemos congregar. Mas a igreja, ela continua viva. Jesus, ele está vivo e ele atua através da sua igreja. Nós não podemos nos abater, mas temos que buscar esse Cristo vivo, o poder da sua ressurreição, renascer todos os dias, renascer com a nossa paixão, renascer com a nossa esperança. Conhecer a Jesus não é somente conhecer o poder da sua ressurreição, mas também participar dos seus sofrimentos. Paulo tinha um desejo de conhecer Jesus por inteiro. Não só a vitória de Jesus sobre a morte, mas também conhecer o que significa carregar a cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Jesus até a morte. Temos muito interesse naquilo que nós podemos ganhar com Jesus, mas dificilmente nós nos interessamos por aquilo que nós podemos perder por conhecer Jesus cada vez mais intimamente. Sofrer pela fé, para Paulo, era um privilégio. Será que eu e você, nós estamos preparados para sermos odiados, caluniados, maltratados, desrespeitados, perseguidos por causa da nossa fé em Cristo Jesus? Mais uma vez, eu tenho entendido que esta pandemia, ela é uma excelente oportunidade de nós fazermos uma reflexão do que significa viver Jesus. Estamos acostumados com um padrão repetitivo de conhecer a Jesus é
ter um encontro semanal na igreja, ali no nosso auditório, participar de um pequeno grupo, mas é muito mais que isso, é uma vida intensa de relacionamento íntimo com Cristo, de entender toda essa possibilidade de vivermos Jesus de maneira integral, inclusive aprender a sofrer em nome de Cristo. Olha o que Paulo nos diz nesse versículo, quando ele fala, e participar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Temos feito, como eu já disse, todos os dias, às 20 horas, um tempo de oração. Nós chamamos esse tempo de oração como oração da noite. Colocamos diante do Senhor os nossos pedidos, colocamos diante do Senhor aquelas pessoas que hoje estão passando por uma situação de doença grave, que estão, de alguma maneira, sofrendo e com grande possibilidade de perder a vida. E muitas vezes vem um conflito no meu coração de que será que nós estamos lutando contra a vontade de Deus, pedindo que o Senhor afaste de nós o cálice? Percebe que Paulo, ele quer tanto viver essa intimidade com Cristo que ele está disposto a fazer o que Cristo fez, de abrir mão da sua própria vontade e se entregar plenamente à vontade do Pai, que nós sabemos que foi caminhar em direção à cruz e dar a sua vida por mim e por você. Será que nós estaríamos dispostos a enfrentar a morte, enfrentar até mesmo essas circunstâncias negativas, alguns de nós com um diagnóstico de câncer, outros até com a própria infecção pelo vírus, e olhar para esse caminho e encontrar ali, sabendo que esse caminho vai nos levar à morte, mas mesmo assim continuarmos confiantes e passarmos por essa morte para que, como Paulo diz, alcançar a ressurreição dentre os mortos? Esse texto me faz pensar que eu tenho valorizado muito mais a vida que eu tenho, terrena que eu tenho hoje, do que a vida eterna que já foi me dada. E que quando eu estou sendo ameaçado pela morte, muitas vezes eu me amedronto, eu clamo, eu peço, Senhor, afasta de mim esse cálice, não permita que o seu servo morra. Mas eu tenho pensado ultimamente que não que eu vou me entregar à morte, mas que eu preciso discernir que talvez em algum momento eu vou sim a ter que atravessar este caminho de morte. E neste caminho de morte, eu continuar testificando do amor de Deus e que a morte dos seus santos possam trazer glória ao Senhor, porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tenho visto muitas vezes muito pavor, tenho visto alguns de nós lutando com todas as suas forças, com todos os seus recursos financeiros, para ter a vida mais confortável possível. Mas quando conhecemos a Jesus e o conhecemos por inteiro, nós temos não só a oportunidade de viver o poder da ressurreição, mas também de participar em seus sofrimentos. Não há como viver uma vida só de poder, sem também viver uma vida de experiência na dependência do Senhor e no sofrimento. O momento em que vivemos é um momento oportuno para repensarmos o nosso cristianismo. Será que o meu cristianismo hoje é um cristianismo baseado em fatos históricos, em conhecer o que aconteceu com Jesus? É ter uma prática religiosa aceitável diante dos homens?
Ou eu estou disposto a me relacionar com Jesus de uma maneira tão intensa e profunda, disposto a caminhar com Ele, investir o meu tempo com Jesus, a ponto de trilhar o mesmo caminho de Jesus, que o caminho que Jesus trilhou até a morte? O dia de hoje é um dia de alegria, é um dia de renovar a esperança, de saber que a morte foi vencida com o poder de Deus, com a ressurreição de Jesus. Mas também é oportuno para nós uma reflexão. Eu estou preparado para viver a vida cristã que Jesus deseja que eu viva, ou eu ainda estou lutando para viver a vida que eu quero? E cada vez que vai passando os dias, nós temos visto que a vida que Jesus deseja que vivamos não necessariamente é a mesma vida que nós sonhamos. E que neste momento em que estamos sendo privados de realizar várias vontades nossas, até dignas e merecidas, nós precisamos começar a pensar o quanto nós temos sido egoístas, ensimesmados em querer fazer, de fato, viver um cristianismo que atenda aos meus propósitos e não aos propósitos de Deus. De novo, o que eu quero aqui ensinar a você hoje é que nós precisamos estar dispostos a, como Paulo, a viver a integralidade de Cristo em nossas vidas, de experimentar todos os dias o poder da ressurreição, mas também de participar com Jesus da sua morte, para que de alguma forma possamos alcançar a ressurreição dos mortos. Apocalipse, capítulo 20, diz que haverá a ressurreição, a primeira ressurreição, a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. E Paulo ansiava por essa ressurreição. Ele gostaria de, ele ansiava por poder voltar ressurreto. Mas eu vejo também que Paulo, na sua história, ele participou da morte do primeiro mártir cristão. Paulo, ainda antes da sua conversão, ele vê um servo de Deus, Estevão, clamando pelo perdão daqueles que o apedrejavam. Aquilo mexeu com Paulo. Aquilo nunca saiu da sua memória. E agora, Paulo, apóstolo de Jesus, ele olha e ele diz assim: quando eu ressuscitar com os mortos, eu vou me encontrar com Estevão. E eu vou me sentir aqui, né, uma liberdade poética minha. Eu me sentiria muito mal se eu chegasse nos céus e encontrasse Estevão. Estevão morreu por causa de Cristo e eu, de alguma maneira, morri por qualquer outra circunstância, mas não por Cristo. Eu preciso morrer por Cristo também. Eu não posso encontrar com outros homens e mulheres de Deus, santos, ressurretos, com uma vida de menos dignidade do que aquelas outras pessoas. O que eu quero ensinar a você nesta manhã é que nós precisamos repensar o nosso cristianismo. Nós vamos celebrar a ceia agora. Nós vamos cantar mais uma canção. Mas enquanto cantamos esta canção, e antes de celebrarmos a ceia, faça uma breve reflexão de como tem sido o cristianismo que você tem vivido. É um cristianismo que você tem colocado diante do Senhor a sua vida e pedindo para que Deus abençoe a sua vida? Ou você tem entendido que para você o viver é viver o próprio Cristo, é morrer todos os dias e permitir que Cristo ressuscite em você todos os dias e a vida que você vive é a vida de Jesus? Que possamos ter essa mesma vontade de Paulo, de querer conhecer Cristo plenamente, intimamente, a ponto de experimentar todos os dias o poder da ressurreição, mas também em participar todos os dias do seu sofrimento, tomando com ele a sua morte, para que
de alguma forma, possamos alcançar a ressurreição dos mortos e quando nos encontrarmos na eternidade, possamos louvar ao Senhor e engrandecê-lo, porque as nossas vidas foram conduzidas não por aquilo que desejávamos fazer, mas por aquilo que Deus fez a partir de nós. Nós vamos cantar mais uma canção. E após essa canção, você estará comigo de novo e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de dor, vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos das mãos, seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de dor, vê o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou. Ele tudo por mim suportou. E carregou minha cruz. Os cravos das mãos, seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de dor, mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Os cravos das mãos, seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de dor, o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 16, Paulo também faz uma pergunta à igreja. Não é verdade
que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Paulo nos questiona: será que quando nós pegamos o cálice em nossas mãos, nós temos consciência de que, ao fazermos isso, nós estamos nos entregando a Cristo também na sua morte e participando com Ele do seu sofrimento, que estamos dispostos a derramar o nosso sangue em favor do cristianismo, que ao partir o pão, nós estamos dizendo que queremos fazer parte desse corpo de Cristo hoje vivo, que é a sua igreja. Estamos dispostos a viver como igreja de Jesus, que vai ser um sinal da luz de Cristo em meio às trevas. E nós sabemos que as trevas não recuarão sem antes avançar sobre nós, sem antes fazer a igreja sofrer. Por isso, nesse dia de Páscoa, esse dia de vitória, esse dia de renovar a nossa esperança, nós precisamos também lembrar que para que experimentemos a ressurreição dos mortos, é preciso também, antes, enfrentar a morte, encontrar com Cristo na cruz. Por isso eu convido você a participar comigo hoje. Se você crê que Jesus veio a este mundo, o próprio Deus em forma humana, e viveu entre nós, e morreu naquela cruz, derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Se você crê nisso, crê que Jesus é este Salvador, e confessou o seu pecado e se arrependeu, e convidou Jesus a ser não só o seu Senhor, mas o seu Salvador, eu convido você a participar desse momento, onde, em memória de Cristo, colocamos diante do Senhor também o nosso compromisso de participar, de viver Jesus todos os dias. Lembre-se do que Paulo falou: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando Jesus estava ali no seu último encontro com os seus discípulos, naquela que foi conhecida como a última ceia, Jesus tomou o pão, repartiu, deu graças e disse algo que naquele momento não fez sentido para os ouvidos dos discípulos, mas para nós hoje faz todo sentido. Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Pai querido, ao comer do pão, nós também, ó Pai, entendemos que participamos do corpo de Cristo. Que hoje nós, em nossas casas, somos a igreja de Cristo. Somos uma igreja, ó Pai, dividida hoje em várias denominações. Somos uma igreja hoje, ó Pai, espalhada pelos 4 cantos da terra. Mas, ó Pai, o Senhor tem um chamado único para a igreja de Jesus. Que essa igreja viva plenamente a própria vida de Cristo. Que possamos aprender a morrer todos os dias para as nossas vontades e permitir que Cristo viva em nós. Que aquilo que nos encante, que a igreja possa ser, Pai, essa igreja que renove o seu amor todos os dias por Jesus Cristo. Que esteja disposta a viver, não para conquistar a sua vontade,
mas para declarar o amor de Jesus neste mundo tenebroso em que vivemos. Senhor, vivemos dias difíceis, mas dá-nos, ó Pai, a coragem para sermos a igreja de Jesus neste século, nesta pandemia, diante de todas as circunstâncias negativas, que possamos aprender a ser Jesus, a sermos instrumentos de cura, de salvação, de compaixão, que possamos ser a própria imagem de Cristo na terra. Essa é a nossa oração e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Da mesma maneira, Jesus pegou o cálice em suas mãos e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. O que eu preciso entender é que o sangue de Jesus derramado naquela cruz é suficiente para perdão dos pecados de ontem, de hoje, de amanhã. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O sangue de Cristo, ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Mas, ao mesmo tempo, como Paulo mesmo ensina, que o cálice da bênção que abençoamos é essa participação no sangue de Cristo. Que, se for preciso, por amor a Cristo, que o nosso sangue seja derramado, que ele seja derramado não porque nós queremos ser salvos, porque já estamos salvos, mas se precisarmos derramar o nosso sangue por amor a Cristo, nós estaremos prontos para obedecer até a morte. Por isso, bebam desse cálice, em nome de Jesus. Mais uma vez, meu Pai, nós te louvamos por tremendo amor por nós. Pai, a cruz era um símbolo de maldição, era um símbolo, Pai, detestado, era um símbolo odiado. Mas porque o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, a cruz se tornou, ó Pai, um símbolo da graça e do teu amor, um símbolo da salvação por causa do sangue de Jesus. Hoje, o Pai, nós, ao beber desse cálice, simbolicamente, nós estamos querendo, Pai, também dizer a Ti que queremos viver a vida que o Senhor deseja que vivamos e não a vida que nós sonhamos, que nós desejamos. Queremos, ó Pai, conhecer plenamente a Cristo hoje, vivê-lo todos esses dias, experimentar não só do poder da ressurreição, mas também da participação em seus sofrimentos. E é sabido, ó Pai, que viver Jesus nos nossos dias é um tremendo desafio, mas que o Senhor nos ajude, ó Pai, com sabedoria, com coragem, com serenidade. Que o Senhor nos dê a graça de podermos sermos, ó Pai, vistos como homens e mulheres que temem a Jesus e seguem a Jesus de todo o coração e dispostos a caminhar o mesmo caminho de Jesus. Por isso, Pai, continua nos ajudando a refletir sobre esta graça, esse amor e esse compromisso que fazemos hoje, ao tomarmos do pão e ao tomar do cálice e comer do pão, nós nos recomprometemos com a causa do Evangelho, com a vida em Cristo Jesus, com a Igreja de Cristo. Por isso, continua aquecendo os nossos corações com o Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração e assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Possivelmente nós vamos continuar transmitindo os nossos cultos aos domingos, até que esta fase de restrição termine. Nós recebemos ontem à noite a notícia que o Supremo Tribunal Federal
por decisão de um dos seus juízes, autorizou os cultos nas igrejas, mas também entendemos que ainda não é um momento apropriado. Por isso, eu quero convidar você a continuar nos seguindo nas redes sociais, recebendo as nossas comunicações e participando conosco desse movimento de oração todos os dias às 20 horas pela nossa página no Facebook. Vamos continuar orando e pedindo ao Senhor discernimento para aprender a viver os nossos dias, não no perigo da nostalgia, mas na esperança da ressurreição dos mortos. O caminho com Jesus sempre será um caminho difícil, mas nós podemos, com este final de semana, trazer a esperança para os nossos corações, que depois da sexta-feira de trevas vem um domingo de luz, e que depois de toda a dor vem o alívio, e depois de todo o choro vem a alegria. Por isso, não tenham medo, tenham esperança em Cristo Jesus. Nós continuaremos seguindo esse Jesus todos os dias. E eu convido você a continuar caminhando com Jesus. Se você participou desta ceia conosco, se você quer conhecer mais sobre Jesus, se você quer entender como viver Jesus todos os dias, conhecê-lo plenamente, experimentar esse poder da sua ressurreição diária, mas também está disposto a caminhar negando-se a si mesmo e carregando a sua cruz e participando do sofrimento de Cristo, mande para mim uma mensagem. Eu quero poder compartilhar com você mais sobre Jesus. Diga que você quer ter esse viver como o de Paulo, um viver para Cristo e um morrer como lucro. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus te traga a paz, que Deus responda aos anseios do seu coração, não te respondendo exatamente como você quer muitas vezes, mas te ensinando o que Ele deseja fazer através de você e diante dessas circunstâncias.